Bom dia. Bom dia, docente. Como está? Estamos bem, docente? Também estou bem. Então, deu para fazer o mini teste? Sim. Ok. Tá bem. Nesta semana aqui, vamos trabalhar com série de Fourier, né? Na verdade, é a série de funções. Só tem outro caso especial de série de funções. Então, tem essa ficha. Mas antes, talvez lembrar o seguinte. Série de Fourier. O que acontece aqui, na verdade, pega-se uma função f de x período t igual a 2L. A função periódica, né? Ela continua seccionamento. Então, demonstra-se que esta função admite a representação f de x igual a 0 sobre 2 mais somatório n de 1 infinito de an cosseno de nπ sobre lx mais bn seno de n seno nπ sobre L de x. Estes coeficientes aqui, A0, AN, BN, né? Chamam-se coeficientes de Fourier. Nós podemos encontrar eles utilizando as seguintes fórmulas. A0 igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, d de x. Agora, o AN de forma geral, 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, cosseno nπ sobre L de x, d de x. Né? Aqui, n, 1, 2, para lá. E o bn igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de nπ sobre Lx, d de x. Aqui nesse caso, n, 1, 2, 3 para lá. Então, aquela expressão que nós temos ali, nós podemos chamar isso de expressão asterística, né? Esta chama-se série de Fourier, né? E estes coeficientes aqui, A0, A1, A2, A3 para lá, B1, B2, B3 para lá, denominam os coeficientes de Fourier. E nós podemos calcular esses coeficientes dessa forma, ou
Estas primeiras fórmulas, vou deixar. Nós utilizamos estas primeiras fórmulas quando o x varia de menos L até o comprimento de intervalo é 2L. Agora, está vendo? Estes coeficientes podem ser calculados assim. Agora, quando nós temos x maior que 0, menor que 2L, né? Então, nesse caso, A0 fica 2 sobre T, integral de 0 até T, de f de x, d de x. Né? T aqui é o período nesse caso. E a n, 2 sobre período, integral de 0 até o período, de f de x, cosseno então, cosseno de 2nπ sobre t, x, d de x, né? Depois, colocar aqui dn igual a 2 sobre t, f de x seno de 2nπ sobre t vezes x d de x. Né? Aqui, claro, n1, 2, 3, 4. Então, estes coeficientes, bem, nós podemos chamar ou designar o seguinte, né? Temos aqui no início, nós podemos chamar fórmulas 1, e temos aqui a seguir, podemos chamar fórmulas 2, né? Então, aí está. Quando nós temos intervalo de menos L até L, aplicamos as fórmulas 1 para achar os coeficientes de Fourier. E quando nós temos intervalo de x varia de 0 até 2L, então utilizamos as fórmulas 2 para calcular os coeficientes de Fourier. Agora, repare que a função seno é função ímpar, função cosseno é função par. Então, se eu tenho uma função par, então essa função par, vamos ter aqui, obviamente, que o Bn vai ser 0. Por quê? F de x é função par, seno de x é função ímpar. Então, o produto de função par por uma função ímpar é função ímpar. E integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é 0. Agora, quando a função é ímpar, então A0 é 0, a n é 0 também. Porque função ímpar vezes função cosseno, que é função par, vai dar função ímpar. Então, função nesse caso, como é ímpar, então só vamos calcular apenas o Bn, né? Porque o An e o A0 e o An de forma geral vão ser iguais a 0. Então, talvez só. Zero livre.
que eu estou a dizer aqui é... O que eu estou a dizer é o seguinte. Nós temos f de x, onde x varia de menos L até L. Né? Temos esta função aí. Então, se f de x é, vamos chamar de 1, é par, a função é par, então automaticamente Bn é igual a 0. N, 1, 2, 3, para lá. Então, logo, o desenvolvimento da função em série de Fourier fica assim. Se Bn é 0, então ela admite esta expansão. A sobre 2 mais somatório N, 1 infinito. Aqui a N. Cosseno de NP sobre LX. Neste caso, A0 é igual a 1 sobre L, 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, d de x. Como função é par, então isto é simplesmente 2 sobre L, integral de 0 até L, de f de x, d de x. O mesmo, agora, a n, de forma geral. Então, isto é 1 sobre L, menos L até L, f de x, cosseno de nπ sobre L de x, d de x. Como função é par, isto é 2 sobre L, integral, de 0 até L, f de x, cosseno de nπ sobre Lx, d de x. Né? Esta é a expansão de uma função par em séries de Fourier. Nesse caso, a sua expansão fica em série de cosseno. A parte de seno desaparece. Agora, Agora, 2. Se f de x é ímpar, então se f de x é ímpar, isto significa que a n é 0. Onde n parte de 0, 1, 2, 3. Então, expansão da função fica simplesmente somatório n de 1 é infinito de Bn seno nπ sobre L de x. Então, onde o Bn é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, seno de nπ sobre L de x, d de x. Como f de x é ímpar e seno de x é uma função ímpar, então o produto é uma função par. Logo, esse é simplesmente integral 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x, seno de nπ sobre L, d de x. Claro, aqui n, 1, 2, 3, para lá. Então, função par definida num intervalo simétrico, a expansão em série de Fourier fica a expansão em séries de cosseno. Função ímpar definida no intervalo simétrico, a expansão em série de Fourier fica uma expansão em séries de seno.
Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não, docente. Ok. Penso que isto é o essencial para podermos resolver o exercício, né? Isso resume a teoria que vocês tiveram. Lá vocês deduziram como se encontram esses coeficientes, né? Então, bem, agora podemos voltar para a nossa ficha. Então, temos aí, número 1. Desenvolva em série de Fourier, no intervalo de menos π a π, a função f de x igual a zero quando x é maior que menos π é menor ou igual a zero, igual a 1 quando x é maior que zero e é menor que π. Nós queremos expandir essa função em série de Fourier, né, neste intervalo. Então, bem, resolução de exercício. Vou resolver alguns, como regra, amanhã será o dia. Então, no primeiro problema, dão-nos aí a nossa função. Esta função é zero quando x pertence ao intervalo aberto de menos π até zero fechado. Depois, é igual a 1 quando x pertence ao intervalo aberto de 0 até π. Né? Nós podemos, por exemplo, ver a geométrica. Né? Caso aqui, o período é 2π, né? O comprimento do nosso intervalo. Então, o que é que nós temos aqui, na verdade? Porque aqui é o π. Okay? Então, de 0 a π é então, função então, nós temos já a nossa função. Como é função periódica de período 2π, significa o quê? Que a cada intervalo de comprimento de 2π, o gráfico se repete. Né? Nós podemos, por exemplo, 0 mais 2π dá menos π mais 2π. Isto vai dar, por exemplo, π, né? Depois 2π mais π, 3π. Então, se nós aqui mais 2π, por exemplo, nós temos, vou escrever aqui, por exemplo, 2π, aqui 3π. Né? Então, a função periódica, a cada intervalo de comprimento igual ao período, o seu gráfico se repete. Então, aqui vai se repetir. Né? Então, significa o quê? F de 0 mais 2π coincide, né? Então, aqui é 0. Então, temos aqui, neste intervalo aqui, 1. E temos aqui, a função é 0. Basicamente, como aqui nós não definimos, podemos colocar assim, né? Para nós ter ambiguidade na definição de função. Assim. Bem, isto é só gráfico de função periódica, né? A cada intervalo de comprimento igual ao período da função, o gráfico se repete. Né? O mesmo podemos deslocar para a esquerda, só fazer mais 2π e repetir o gráfico. Então, isto é em termos geométricos desta função que nós temos aqui. Agora, nós queremos o quê? Achar a expansão desta função em série de Fourier. Neste caso, antes disto, veja bem, nós temos que período é 2π,
Então, né? 2 vezes L é igual a 2π. Então, L que é metade de período, na verdade, L é igual a π. Então, nesse caso, a nossa função tem que ter essa expansão aqui. A0 sobre 2, mais somatório N de 1 a infinito. Então, naquela fórmula, né? Vamos colocar no lugar de L o π. Então, fica simplesmente AN cosseno de NX, por causa de simplificar, né? Cosseno de NX mais BN seno de NX. Aí seria NPX sobre L, só que o L é π. Então, simplificamos assim. Então, vamos calcular os coeficientes. O A0 fica 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x, d de x. Isso vai ser igual. Então, repare que função é de menos π a 0 é 0. Então, ao calcular o integral, só consideramos a função de 0 a π, que é 1 nesse caso, d de x. Então, isto vai dar o quê? Vai dar 1 sobre π, integral de 1 é x. Então, quando x varia de 0 a π. Então, temos 1 sobre π, π menos 0 vai dar 1. Então, A0 é 1. Agora, vamos calcular o quê? O AN. Então, AN é 1 sobre π, integral de menos π até π. Então, f de x vezes cosseno de nx dx. Né? Então, daqui, isto vai ser igual a 1 sobre π, mais uma vez, nossa função, né? De menos π a 0, só consideramos de 0 até π. Então, fica simplesmente integral de 0 até π. Ali é 1 vezes o quê? Cosseno de nx dx. Então, isto vai ser integral de cosseno de nx, né? Integral de cosseno de nx, segundo a nossa tabela, é seno de nx sobre n. Então, quando isto varia de 0 até π. Então, daqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter 1 sobre π, que podemos colocar em evidência o n também, né? Então, 1 sobre n vezes π, vezes seno de nπ menos seno de 0. Só que seno de nπ é 0, seno de 0 é 0. Então, a n vai dar 0. O n é 0. Agora, resta calcular o bn. Bn o que é? Bn é 1 sobre π, integral de menos π até π, f de x, seno de nx dx. Mais uma vez, podemos voltar. Nossa função é nula de menos π a 0. Então, só consideramos de 0 a π. Então, isto vai ser igual a 1 sobre π, integral de 0 até π. Então, a função é 1. Ele fica 1 vezes seno de nx dx. Integral de seno de nx, segundo a tabela, já temos 1 sobre π, é menos cosseno de nx sobre n. Então, aqui o x, nos limites de integração, 0 até π. Agora, podemos continuar com as contas. Vamos ter 1 sobre π, negativo ali,
NP vezes, né? Então, cosseno de NP menos cosseno de zero. Agora, meu amigo, você tem que lembrar o seguinte, que cosseno de NP, na verdade, é menos 1 elevado a n. Cosseno de NP é menos 1 elevado a n. Então, lembrando essa fórmula, vamos ter ali menos 1 sobre NP. Então, menos 1 elevado a n, menos cosseno de zero. Cosseno de zero vai dar 1. Isto quando n é 1, é 2, é 3, é para lá. Agora, observe o seguinte. Vamos supor que n é par, por exemplo. Então, nós vamos ter b de 2k. B de 2k vai ser igual a menos 1 sobre 2k π. Então, aqui, menos 1 elevado a 2k. Então, menos 1. Nós sabemos que menos 1 elevado a um número par vai dar 1. Então, fica 1 menos 1, 0. Então, b de 2k é 0. Agora, vamos supor que o k é ímpar. Então, vamos calcular o b de 2k menos 1. b de 2k menos 1, nesse caso fica menos 1 sobre 2k menos 1 vezes π. Então, ali dentro vamos ter menos 1 elevado a 2k menos 1, menos 1. Só que menos 1 elevado a um número ímpar vai dar menos 1. Então, vamos ter menos 1, menos 1, menos 2. Este menos está aqui. Então, vamos ter 2 positivo sobre 2k menos 1 vezes π. Não sei se até aqui há algum problema com esses cálculos. Há algum problema? Sim, docente, peço para voltar a explicar como é que nós determinamos os limites de integração para cada exercício, por exemplo, para AN, A0, gostaria de saber. Aqui nós estamos... deixa eu só entrar no WhatsApp, como as fórmulas estão ali. Aqui. Nós temos... nós temos A0 é 1 sobre L menos L até L. Este L é metade do comprimento do intervalo. E para o nosso caso, o intervalo tem comprimento igual a 2π. Porque é π mais π, né? π mais π dá 2π. Eu vou escrever aqui, período é 2π. Então, 2L é 2π. Se 2L é 2π, significa que o L é π. Então, nossas fórmulas. A0 é 1 sobre L, nesse caso L é π, integral de menos L até L. Então, menos π até π. É dessa forma que surgem os limites de integração. Vocês perceberam? Estamos juntos? Bem, então, f de x, nós encontramos que A0 é 1, a n é 0. Então, fica 1 sobre 2 mais soma n
de 0 a infinito de dn seno de nx. Seno de nx, né? Quer dizer, onde o dn, onde dn é igual, né? Menos 1 sobre nπ. Então, aqui menos 1 elevado a n, menos 1, né? Assim. Eu não coloquei na fórmula por causa do espaço. Então, assim, já achamos expansão da função em série de Fourier. Okay. Essa coisa de intervalo, vamos voltar a explicar no... Docente, Sim? aqui no exercício, eles não disseram que o período era igual a 2π. Então, uma vez que o intervalo é do menos π a 2π, nós temos que adicionar os π's. Não, deixa lá. Deixa lá voltar para o enunciado. Veja bem. Desenvolve a série de Fourier no intervalo de menos π a π. O período nós consideramos como o comprimento do intervalo que é dado. Sim. Então, nesse caso, fazemos intervalo de um comprimento qual é? O seu comprimento do intervalo qual é? Se eu tenho... Só um momentinho. Está processando. Aquele daqui não eu posso lá. Dali, só deixa eu primeiro partilhar isso. Vou explicar esta coisa de período, né? As contas estão lá. Assim, eu tenho um intervalo igual, por exemplo, intervalo fechado de A até B. Então, o comprimento deste intervalo é B menos A. No nosso caso, intervalo considerado é menos π a π. Tanto faz, pode ser aberto ou fechado, não é problema. Então, comprimento de intervalo I é π menos o menos π. Então, π menos π fica π mais π, comprimento é 2π. Então, nós consideramos que o período é o comprimento desse intervalo. Como achar o L? Lembra-se, período é 2 vezes L. Então, 2 vezes L é igual a 2π. Daqui, L é π. Não sei se estamos juntos. Sim, docente. Aqui. Muito bem. Então, ok. Número 1, número 2 é esse. Claro. Docente, tem uma coisa que eu não percebi durante a resolução. Sim. Docente, quando calculava os coeficientes, a N, N, docente, na função f de x, docente colocava 1. Dizia que Sim, f de sim, x é igual a 1. sim. Nossa função está aqui. Esta função de menos π a 0 é 0. De 0 a π é 1. Então, nós consideramos o integral nesse intervalo aqui, de 0 a π.
E nesse intervalo de 0 a π, aqui de 0 a π, a função é 1. Não sei se percebeu como surgiu 1. Não percebi bem, assim, porque a gente disse que nós consideramos o intervalo de 0 a π, mas quando estávamos Mas a fazer, o intervalo é de menos π a π. Só que a função de menos π a 0 é 0. Se a função é nula, significa que nesse intervalo o integral é 0. Assim. está bem, gente. Deixar isso bem claro. Ali. Função esta é 0 quando x pertence de menos π a 0 fechado. É 1 quando x pertence de 0 até π. Eu quero calcular A0, né? O A0, por exemplo, por definição, 1 sobre π, né? 1 sobre L, né? L é π. O L nós descobrimos que é π. Então, 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x d de x. Esta função está definida em ramo. Temos dois intervalos, então podemos aplicar a aditividade do integral. Fica 1 sobre π, integral de menos π até 0, de f de x d de x, mais 1 sobre π, integral de 0 até π, de f de x d de x. O que acontece aqui? Função de menos π a 0 é 0. Função de menos de 0 a π é 1. Então, esse integral somente consideramos o intervalo de 0 até π. Por isso, ali, função é 1, é de x. Ainda prevalece a dúvida? Não, gente. Vamos ver, por exemplo, vamos ver. Okay. P menos P é P, menos P é P. E... É de menos P a P. Uma ideia. De integração. Ok. Vamos fazer o 3. Talvez. 3, depois vamos pegar um que. Vamos fazer o 3. Desenvolve a série de Fourier no intervalo esta função. Aqui voltamos em x, primeiro x, vezes cosseno. Puxa, bem, seno, obviamente, vai dar 0. Ok, vamos. Vou pegar um que não, só para perceber a diferença. Vamos pegar, por exemplo, o número 5, a linha B, né? F de x é módulo de x, quando x pertence de menos 1 a 1. Vamos pegar aquela função, por exemplo. Então, podemos pegar aqui, agora, exercício 5, a linha B, né? F de x é módulo de x, e agora x pertence de intervalo de menos 1 até 1.
Então, antes de mais nada, você pode, por exemplo, lembrar que esta função modular, ou seja, você pode primeiro lembrar que módulo de x é igual a x é maior ou igual a zero, é menos x, por exemplo, quando x é menor que zero. Pode lembrar essa definição. Você pode lembrar essa definição. Então, isso significa o quê? Significa que aquela nossa função pode ser escrita assim, né? Pode ser escrita o quê? Ela vai ser menos x quando x é negativo. Nesse intervalo, x é negativo, quando x, por exemplo, é maior que menos 1, menor ou igual a zero. Positivo, por exemplo, aqui, x maior que zero, menor que 1. Até que estamos juntos, né? Sim. Nós temos esta função aí, né? Que é a função modular. Então, esta função é par, né? Porque, de facto, f de x é igual a f de menos x. Tudo aqui vai dar módulo de x é módulo de menos x. Então, a função é par. Aqui, função é par. Então, significa o quê? Significa que a representação é dessa forma. A0 sobre 2 mais somatório n de 1 infinito de AN cosseno de NI sobre LX. Sim. Essa é a nossa expansão. Então, vamos lá começar por encontrar o L. Então, qual é o comprimento do nosso intervalo? O comprimento do intervalo, ou seja, o nosso período é 2, que é 1 mais 1. Conseguem ver isso? Sim. Então, daqui, 2 vezes L é igual a 2. Então, L, nesse caso, é 1. Então, ou seja, a nossa expansão, aqui, nossa expansão, na verdade, é A0 sobre 2 mais somatório N de 1 infinito, né? A N, do que cosseno de NΠ vezes x, né? Eu posso colocar isso entre parênteses para não confundir. Cosseno de NPx, porque ele é 1. Então, função é par, né? Então, veja, ele é 1, então A0, o que é neste caso? A0, 1 sobre, é 1 sobre 1, né? Porque ele é 1. Então, integral de menos 1 até 1 de f de x d de x. Só que função é par. Se função é par, então é 2 vezes o valor desse integral na metade do intervalo. Vocês aprenderam isso em análise matemática 1. A integral de uma função contínua e par no intervalo simétrico é igual a 2 vezes o valor de integral na metade do intervalo. Percebem isso, né? Sim, sim. Está muito bem. Então, isso é igual a 2. De 0 até 1, nossa função é x apenas. Se você considerasse, por exemplo, de menos 1 até 0, então teria que usar o menos x. Então, fica 2 vezes integral de 0 até 1 de x d de x. Agora, vamos ter 2 vezes e x quadrado sobre 2, que é a primitiva de x. Então, quando x varia de 0 a 1. Nós vamos ter ali apenas x quadrado, quando x varia de 0 a 1. Então, vamos ter simplesmente 1. Está tudo ok? Podemos avançar? Sim, a gente ainda está a passar essa parte de baixo. Ok.
Já, docente. Vamos agora fazer cálculo de A0. Agora vamos calcular o AN. Então, AN, né? 1 sobre 1, integral de menos 1 até 1. Então, f de x, né? Aqui fica, seria cosseno de nπ sobre L vezes x. Só que o L é 1. Então, aqui fica simplesmente cosseno de nπx, d de x, né? Porque o L aqui é 1. Então, mais uma vez, função f é par, função cosseno é par. Então, produto de duas funções par e vai dar uma função par. Então, isso vai ser simplesmente 2 vezes integral de 0 até 1. F de x de 0 até 1 é x. Então, cosseno de nx, d de x. Então, para achar esse integral aqui, temos que utilizar o método de integração por partes. Então, nesse caso, é recomendado fazer U igual a x e o que sobra chamar diferencial de v, que é cosseno de nx, d de x. Então, diferenciamos função U, diferencial do U e d de x. Para achar v, nos integramos a expressão. Então, integral de cosseno de nx é seno, ali é nπ, né? Não esquecemos de colocar, deixa lá, corrigir aqui. Cosseno de nπx, d de x. Então, aqui também temos que corrigir, senão vamos ter resultados que vamos causar dor de cabeça. Então, aqui integração por partes. U é x, d de v é cosseno de nπx, d de x. Então, daqui, d de u é d de x. V vamos integrar cosseno de nπx. Integrando aquela expressão, vamos ter seno de nπx sobre np. Estamos juntos? Sim. Então, podemos voltar ao cálculo do nosso coeficiente AN. Então, o AN vai ser igual, né? Nós temos ali 2, então, vezes, né? U vezes V. U é x, V é aquela expressão. Então, fica x seno de nπx, isto sobre np, quando x varia de 0 até 1, forma de integração por partes, menos integral de 0 até 1 de v diferencial de u. Só que o diferencial de u é diferencial de x. Então, v para nós o que é? É seno de npx sobre np, aqui, diferencial de x. Então, vamos lá. Isto vai ser igual. Então, esta expressão x e seno de npx, quando o x varia de 0 até 1, se você calcular o valor desta expressão, vai encontrar 0. Né? Porque fica 1 seno de np é 0. Depois menos 0. Então, aquela expressão é 0. Está desplaçado o tempo aqui. Tira essa parte. Então, este integral. Então, nós temos aqui, ali, não tenho como fechar, está despaço, dá para fechar, não dá para despaço, mas tem parênteses lá. Então, nós temos aqui o 2, né, vezes este integral aqui. Integral, ou seja, vamos fazer assim outro passo, para isso ficar bem claro. Temos menos 2 sobre nπ, vezes integral de 0 até 1, com de seno de npx, d de x. Então, de acordo com a tabela, integral de seno de npx
Vamos ter aqui 2 sobre NP. Integral de seno de NPx é menos cosseno de NPx sobre o NP. Sobre o NP. Então, isto quando o x varia de 0 até 1. Agora vamos, aqui 2 NP, NP, então vamos ter menos, vai ficar classificado 2 sobre N vezes π ao quadrado, né? Vamos lá substituir ali. Então, nós vamos ter cosseno de NP, pois menos cosseno de 0. Então, feito isto, é só lembrar que cosseno de NP é menos 1 elevado a N. Então, menos 1 elevado a N. Cosseno de 0 é 1. Assim. Então, este é o AN. B, não precisamos calcular, ele já é 0. Então, daqui você pode observar também que o A de 2K, termos pares, você vai ter 2 sobre 2K π ao quadrado, vezes menos 1 elevado a 2K, menos 1, isto vai dar 0. Menos 1 elevado a um número par dá 1, então menos 1 é 0. Depois, o A de 2K menos 1, 2K menos 1, isso é 2, sobre 2K menos 1, vezes π, tudo isso ao quadrado. Vou organizar bem. Então, 2K menos 1 ao quadrado, π ao quadrado. Vamos ir até lá. Então, aqui 2K menos 1. Então, menos 1 elevado ao número ímpar dá menos 1. Então, aqui fica vezes menos 2, né? Então, ou seja, isto é menos 4 sobre 2K menos 1 ao quadrado, vezes o π ao quadrado. Então, daqui, nós já podemos escrever a expansão, né? Só que antes disso, deixa lá. Estava passado ou já terminaram de passar? Yeah. Deixa eu lá. Tem muitas contas. Então... Aqui não é necessário. Como este é longo. Então, bem, mais uma vez, aquilo é 5B. Nós temos
igual ao módulo de x, quando x pertence a menos 1, né? Nós calculamos a zero. Quanto é que deu a zero? Acho que a zero é 1. A zero deu 1. A zero deu 1. Calculamos, né, a 0 é 1 como função e para bn0 e calculamos a n. A n, o que deu? Ele deu 2 sobre n ao quadrado π ao quadrado vezes menos 1 elevado a n menos 1. Esta expressão aqui. E aqui nós conseguimos observar que a 2k é 0. Também conseguimos observar que os termos ímpares vai dar menos 4 sobre 2k menos 1 ao quadrado, π ao quadrado, né? Claro, aqui k1, 2, 3 k. Então, como expansão? Expansão da função f de x igual a 0 sobre 2. K1 sobre 2 mais somatório de n de 1 infinito de an cosseno de n πx. Agora, veja, esta soma é o mesmo que escrever assim. Eu vou escrever 1 sobre 2, porque o an, temos aqueles em que a ordem do coeficiente é par, a ordem do coeficiente é ímpar. Então, esta soma, por ser escrita assim, na verdade, soma k, né, de 1 a infinito, aqui nesse caso, a 2k, cosseno de 2k πx. Depois tem aqueles em que a ordem do coeficiente é ímpar, né? Nesse caso é k1 infinito, este a 2k menos 1, então seno de 2k menos 1 de x. Então, nesse caso, nós observamos que esta parte vai desaparecer. Esta parte aqui vai desaparecer, porque a 2k é 0. Então, o desenvolvimento da nossa função fica simplesmente 1 sobre 2 mais somatório e menos, né? Porque ali quando é ímpar é menos 4. Então, menos 4 sobre π ao quadrado, tirei para fora o que é constante. Então, somatório k1 até infinito. Então, temos ali cosseno de 2k menos 1 π vezes x sobre que 2k. Eu troquei, é de corrigir já. Menos 1 ao quadrado. E trocamos, né? Na verdade, o que é? Não, aqui a representação está correta. Quando eu troquei aqui, coloquei seno quanto é cosseno. E aqui, cosseno de 2k menos 1 de x. Então, esta aqui é a expansão da função f de x igual a módulo de x, de menos 1 até 1, em série de Fourier. Não sei se há alguma questão enquanto eu estou a partilhar.
Momento. Alguma questão? Alguma dúvida? Não, Anderson. Hum. Agora, nós temos casos de séries incompletas, né? Isto é, dá uma função, pedem para achar o desenvolvimento, em série de seno, ou pedem para achar o desenvolvimento em série de cosseno. Então, neste caso aí, significa o quê? Que é preciso fazer uma extensão da função. Tem que fazer se é para desenvolver a função em série de seno, tem que fazer um prolongamento ímpar. Se é para desenvolver a função em série de cosseno, tem que fazer um prolongamento par. Vamos lá, por exemplo, fazer o sino, para você perceber como isso funciona. Diz assim, cada função f de x igual a 1 no intervalo aberto, fechado de 0 até 2 aberto. Esboço gráfico de sua expansão periódica par, nesse caso, período t igual a 4, no intervalo de menos 2 até 2, e encontra a sua representação em série de Fourier. Depois a linha B. Esboço gráfico de sua expansão periódica ímpar, nesse caso, período t igual a 4, no intervalo de menos 2 até 2, e encontra a sua expansão, a sua representação em série de Fourier. Então, ali, veja, a 7. Não. Igual, né? X pertence ao intervalo 0 a 2. Então, esta função aqui. Então, na linha A, aqui, desenvolvimento em série de cosseno, porque a lei fala de prolongamento par. Em série de cosseno. Então, temos que prolongar a função de modo que ela seja par. Então, como é que isso fica? Nós temos aqui não, temos x, temos aqui 1, temos aqui 2. Então, temos que ter um intervalo simétrico, né? De 0 a 2, então 0 a menos 2, para a esquerda, né? Para ter um intervalo simétrico. Então, por exemplo, menos 1 aqui, menos 2. Então, função de 0 a 2 é 1. Então, nós podemos fazer isso. Função de 0 a 2 é esta, é 1. Agora, para ela ser par, a função par, qual é a característica geométrica? Ela é simétrica em relação ao eixo dos y, ou seja, f de x é f de menos x. Então, temos que repetir também. A esquerda tem que ser o mesmo valor nesse caso. Então, aqui. Então, este é o prolongamento par. Nesse caso, a função é par, né? Ou seja, o que estamos a falar aqui, a extensão daquela função, a extensão da função f, ela fica assim. Fica 1
quando x pertence de menos 2 a 0 fechado, também é 1 quando x pertence de 0 aberto até 2. Né? A função f de x1 em si ela já é par. Né? Nós só completamos o gráfico da função. Ela já é par. Então, nesse caso, significa o quê? Nós queremos encontrar a expansão da função. Expansão da função. Dessa forma aqui. A0 sobre 2 faz o quê? Soma n de 1 infinito de AN cosseno de NP sobre L de x. Então, veja, quando nós fizemos a extensão da função, intervalo de menos 2 a 2, né? Então, nesse caso, período é 4. Então, período é 4, 2 vezes L é 4, o que significa que L é 2. L, nesse caso, é 2, que é metade do comprimento do intervalo. Então, nós queremos achar essa expansão. F de x igual a 0 sobre 2, mais somatório, n de 1 infinito. Então, aqui, a n, né? Então, L é 2. Então, vamos ter cosseno de NP, cosseno de NP sobre 2. X. Então, temos que calcular A0 e AN. Nesse caso, BN é 0, né? Que é expansão em série de cosseno. Podemos colocar logo ali no início. Expansão em série de cosseno, aqui, BN é 0. Estamos juntos até aqui? Sim. Agora, ela deu, como aquilo tem a cortar, vou partilhar assim. Vamos dar continuidade. Então, vamos dar continuidade do exercício 7. Então, f de x é 1, x de 0 a 2. Agora, vamos lá. A função é par, fizemos um problema. É igual, L é 2, né? Nós já vimos que L é 2. Deixa eu voltar a escrever aqui. Nós já vimos que L é 2. Então, A0 fica 1 sobre 2, integral de menos 2 até 2, f de x, d de x, né? Aqui, função par. Então, fica simplesmente 2 sobre 2, integral de 0 até 2, de f de x, d de x. Só fica integral de 0 até 2. Então, o que é f de x de 0 até 2? Nossa função é 1, né? Então, temos ali 1 d de x, isto é x de 0 até 2. Vai dar 2. Isto é o cálculo do A0. Agora, vamos calcular o AN. Então, AN também, né? 1 sobre 2, integral de menos 2 até 2, f de x, vezes cosseno de nπ sobre 2 vezes x, é de x. Então, daqui, vamos ter função f é par, então, fica simplesmente 2 vezes integral
de 0 até 2, função ali é 1, né? 1 vezes cosseno de nπ sobre 2x d de x. Vamos calcular esse nosso integral. Então, o integral do cosseno de nπ sobre 2 de x, isto na verdade é seno de nπ sobre 2x sobre nπ sobre 2. Então, isto quando o x varia de 0 até 2. Então, isto vai ser igual. Aqui podemos simplificar 2 por 2. Então, fica simplesmente 1 sobre nπ vezes 1 sobre seno de nπ vezes aqui isto vai dar seno de nπ, onde x é 2, né? Menos agora seno de 0. Isso vai dar 0. 1 sobre nπ. Seno de nπ é 0. Seno de 0 é 0. Então, isto dá 0. Ok, 0. Função que nós usamos. Bom, este aqui extrata se é característica de função. Já percebi o problema. A função não tinha que ser 1. Então, nesse caso, função f de x simplesmente 1 sobre 2. É 1. Que é 2 sobre 2. Função aproximadamente igual a 1. Sim, aqui é por causa de função ser f de x igual a 1. Depois tem que trocar essa função. Então, isto é a linha A. A linha A, função aqui não tinha que ser uma outra função. Por isso, 0. Então, nesse caso, a função f de x igual a 1. Sua extensão. Agora, na linha B, pede-se agora, a linha B seta a linha B. Na linha B, nós temos aí prolongamento ímpar. Então, em série de seno. Então, em série de seno, você já sabe logo que a n é 0. Então, nós queremos esta expansão.
queremos esta expansão é no infinito, então Bn seno de NP sobre Lx, né? Nós já vimos aí que o L é 2, né? Então, infinito, simplesmente, seno de NP sobre 2. Então, aqui só devemos calcular o Bn, né? Não tem muita coisa aqui. É 1 sobre 2, integral de menos 2 até 2, o f de x, então, seno NP sobre 2, x, d de x. Então, nesse caso, vou passar a expansão. Então, veja, a função f é par, então, duas vezes, só fica integral de 0 até 2. Então, aqui, a função é 1, obviamente. Então, integral de seno de NP sobre 2x d de x, né? Então, aqui, bem, vamos ter integral de seno de NP sobre 2 é menos cosseno de NP sobre 2x, isto sobre NP sobre 2, onde ele varia de 0 até 2. Então, ali vamos ter 2 sobre NP. Então, aqui, cosseno de NP menos cosseno de 0. Então, isto, na verdade, é 2 sobre NP. Aqui menos distribui cosseno de 0, então 1 menos cosseno de NP é menos 1 elevado a n. Então, podemos dizer simplesmente que f de x é somatório n de 0 a infinito. Então, 2 sobre nπ vezes 1 menos 1 elevado a n. Então, vezes seno de nπ sobre 2x. E aqui, se quiser, pode fazer aquela mesma análise. Ver o que acontece com os coeficientes de ordem ímpar e coeficientes de ordem... Dúvidas? Dúvidas? Não há disso. Eu só esqueci, eu só falei, esqueci de fazer, mas deixa eu fazer aí. Esqueci aí, deixa eu só fazer onde está. Esqueci de falar do... Eu só utilizei, mas como pedem para esboçar lá. Então, prolongamento ímpar. Então, tem que ser f de x, nesse caso, prolongamento ímpar tem que ser menos 1, quando menos 2, quando x pertence de menos 2 a 0, e essa extensão, né, da função que eu esqueci de ler, pedem para fazer essa representação. Então,
2 menos 2. Então, aqui 1. Agora, do outro lado, ali, quando se faz a extensão, temos aqui. Desse lado, né? Temos aqui. Então, essa é a extensão ímpar, né? A extensão tem que ser simétrica em relação à origem. Temos esquecido desta parte aqui. Dúvidas? Nada, sim. Não, Então, bem, então, eu penso que com isso você já tem as ideias, né? De como calcular os coeficientes de Fourier, ou seja, como achar a expansão de uma função em coeficientes de Fourier. Essa é de Fourier, né? Eu resolvi alguns só para vocês terem ideia de como é que funciona. Agora, por exemplo, no número 4. Número 4 aí no intervalo simétrico. Então, tem que usar aquelas fórmulas. Tem que usar outras fórmulas. Aquela fórmula 2, né? Esta aqui. Para resolver. Eu acho que logo no início. Quando o intervalo não é simétrico, tem que usar essas fórmulas. Onde é que está? Já estamos a resolver. Onde é que tem? Casos particulares. Aí, essas fórmulas 2. Né? Fórmula 2 aqui. Quando o intervalo não é simétrico, tem que ser essa fórmula aqui. 2 sobre t, que é o comprimento do intervalo, então 0 até t. Vamos perceber? Sim. Fórmula 1 utilizamos quando temos um intervalo simétrico. Fórmula 2 utilizamos quando não temos intervalo simétrico. Então, é preciso marcar um exercício para vocês. Então, vamos lá ver. Depois tem que identificar esse set estado de forma mais prática. Podemos por aqui, vamos lá. Eu resolvi 1. Não. Vamos lá. Exercício 3. Quatro. Docente, peço para repetir. Exercício linear.